Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Emmanuel comenta na lição 44 do livro Vinha de Luz, Saber como convém. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam bem o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Eles sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. É um alerta que Emmanuel vem dando para a gente nessa lição, porque a gente vive extasiado com as descobertas científicas, com a evolução da nossa indústria e principalmente com a evolução tecnológica que vem acontecendo, e a gente normalmente acaba utilizando de maneira inconveniente os recursos que chegam até a gente, de maneira que essa descrição que ele vem fazendo aqui para a gente, né, para você ver a dinamite, que foi uma importante evolução para poder abrir estradas, construir túneis, estreitar os meios de comunicação e até o comércio, né, entre os povos, foi utilizada muitas vezes, ainda é utilizada muitas vezes para fazer a guerra. A rádio, os meios de comunicação, a mesma coisa, né, a mesma utilidade que se dá para poder promover o que a gente chama hoje de globalização, foi utilizada de maneira equivocada muitas vezes, e hoje, principalmente, a gente está assistindo aí as fake news através da internet. Quer dizer, parece que a gente está numa fase de saber, ou melhor, de saber como convém, de explicar às pessoas, olha, o recurso da internet é um recurso maravilhoso que simplesmente disponibiliza um mundo às nossas mãos, fazendo com que a nossa geração e as próximas gerações não tenham como desculpa informar que não tiveram condições, porque hoje, principalmente no dia agora que eu estou falando, hoje, em 2021, muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha um aparelho celular, e esses aparelhos celulares hoje são smartphones, você tem acesso à internet ali, a Google, tudo à sua disposição. Então, é tudo questão da gente começar a orientar como utilizar a ferramenta da internet da melhor maneira, utilizar como convém. Hoje a gente vê que não existe informação, não existe curso de graduação que não tenha as informações, programas, provas aqui à disposição da gente através da internet. Aliás, é interessante, nós estamos vivendo uma fase de tanta informação que chega ao ponto que assusta a gente, porque nós somos aqui, por exemplo, de uma geração que, para se ter a informação, a pessoa tinha que ter recursos financeiros para comprar as grandes enciclopédias da época, que custavam caro, eram muito caras. Entre elas a Barça, por exemplo, Novo Conhecer, que era outra também que eu tinha em casa, né, que era bem mais barato do que a Barça, mas também não era tão barato assim, e não era todo mundo que tinha acesso.
Então só tinha acesso à informação aqueles que tinham recurso financeiro para tal. Hoje não. Hoje você pega o nome de um artista e coloca assim, a idade dele, vai aparecer aqui nesses Wikipédia da vida, né? Vai aparecer lá a biografia dele, quando ele nasceu. Hoje a gente tem informação para fazer qualquer coisa. E até mesmo na área da música, você quer aprender a tocar uma música, já vai aparecer a letra da música, a harmonia da música. Você só tem o trabalho de conferir se aquela harmonia está correta ou não, de maneira que durante muito tempo se falou que a pessoa, né, para se sentir realizada, ela teria que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E hoje a gente acrescenta, tem que também postar alguma coisa na internet para poder contribuir com toda essa rede de informações que a gente tem à nossa disposição. Porém, Emmanuel vem realmente chamar a nossa atenção, porque ó, quando ele fala aqui para a gente, né, aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, mas para quê? Para impor aos outros, ao invés de respeitar a posição dos outros. Tem gente que se presume na posse da humildade, mas é para tiranizar as outras pessoas que estão com eles, ou então que se declaram pacientes e acabam irritando os outros a que ouvem, porque desenvolveu a paciência, mas para ficar o tempo todo querendo impor também, né, os seus pontos de vista, ou que se afirmam crentes, mas confundem a fé alheia, que exibem títulos de benemerência às vezes e as obrigações de casa, as menores obrigações de casa, ele não consegue cumprir. Então ele vem falar para a gente, dando dicas aqui para a gente do que seria o saber como convém, saber aplicar da maneira mais correta, né? Porque isso foi Paulo de Tarso que falou, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né? E as pessoas utilizam muito essa frase para dizer respeito a substâncias, né, sejam drogas ou sejam apenas alimentos que não fazem bem ao nosso corpo, né? E quando a gente fala o próprio nome, drogas, para que serve drogas? Para poder promover o alívio do nosso corpo físico em determinados momentos, e não para você se entorpecer, se viciar, né, naquela substância. A gente esquece, né, que o nome correto da farmácia é drogaria. Ali tem um monte de drogas, tudo ali na farmácia é droga. Mas você não pode se viciar nessa droga, né? E, no entanto, a gente pega algumas drogas que poderiam estar servindo perfeitamente só para nossa saúde e não está sabendo usar como convém. A gente acaba utilizando elas de maneira equivocada. E depois o Emmanuel vem trazer para a gente o que seria o saber como convenha. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender. Respeita, viva e deixa viver. Isso é coisa lá da década de 60, tem tanto tempo isso, né? Viva e deixa viver. Melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente, ao invés de ficar condenando as pessoas que pensam de maneira equivocada, a gente procura o tempo todo pensar o que é que levou, né, essa corrente a chegar a essa conclusão. E a gente vai simplesmente esbarrar em preocupações humanas, né? A gente estava conversando esse dia, né? Tem gente que acredita que você morreu, acaba a sua individualidade, você se junta ao todo. Por quê? Porque na verdade ele viu uma pontinha de luz indo na direção de uma grande luz, e essa pontinha de luz sumindo quando chegou perto da luz. Então ele acreditou que era igual água no oceano, caiu, você não consegue mais saber qual é a gota que caiu e se junta aquele todo e perde a individualidade. Né? Mas na verdade não, na verdade foi só um ponto de vista. Então é interessante, às vezes, antes da gente querer criticar, aceita do jeito que as coisas são e respeita, que quando a gente consegue olhar para o coração das pessoas e respeitar as pessoas como são, todo o restante se torna mais fácil. Que a gente vai até mesmo saber se calar quando não tem o que fazer. E quando não se tem o que fazer com palavras, a gente vai aprender a fazer só com exemplos mesmo, só com atitudes mesmo, sem ter o menor problema. Então ele fala aqui pra gente, né? Sabem como convém saber e aprender a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. É o nosso desafio, é o que a gente precisa aprender definitivamente. A gente pede ajuda,
E agradece a Emmanuel mais uma vez, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.